série de estudos a respeito dos ensinos de Jesus para a nossa vida, ensinos de Jesus de forma prática para a nossa vida. Por quê? Porque a gente ouve muito a respeito de Cristo, a gente ouve muito a respeito de Jesus, mas as pessoas às vezes chegam numa certa situação ou chegam em um certo ensino e perguntam-se: para que serve isso para o meu dia a dia? Como é que eu vou usar isso no meu dia a dia, na minha vida familiar, nos meus relacionamentos, no meu trabalho? Como é que eu vou agir com as pessoas que eu conheço, com as pessoas com quem eu me relaciono? Os ensinos de Jesus, eles eram apenas para aqueles homens e mulheres do passado? Os ensinos de Jesus eram apenas para aquelas pessoas do Velho Testamento, lá do tempo da Bíblia, para os meus pais ou para os nossos avós? É claro que não. Os ensinos de Jesus, eles são contemporâneos. Os ensinos de Jesus são para o hoje, para o aqui, para o agora, para a minha vida e para a sua vida. Então eu convido você a abrir sua Bíblia lá em João capítulo 13, para nós continuarmos estudando a palavra do Senhor. João capítulo de número 13. Evangelho de João capítulo de número 13. João capítulo de número 13, nós vamos ler do versículo 12 ao versículo de número 20. João capítulo 13, do versículo 12 ao 20. João 13, 12 ao 20. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando-se à mesa, perguntou: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façai vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos tenho digo, antes que aconteça, para que quando acontecer creias que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Que Deus assim nos abençoe pela leitura da sua palavra. Esse texto que nós lemos, ele faz parte do capítulo de número 13, e do versículo 1 até o versículo de número 11, nós temos uma passagem das mais profundas, das mais simbólicas, das mais poderosas, das mais interessantes de todo o ministério de Jesus, que é a famosa cena do lava-pés. Jesus, ele toma uma bacia, depois ele toma uma toalha, coloca essa toalha nas costas e ele pede para que os seus discípulos, seus apóstolos, um após um, se assente ali. Ele lava os pés dos seus apóstolos, dos seus discípulos, dos seus seguidores, daquelas pessoas que estavam ali com ele, daquelas pessoas que estavam ali naquele momento participando daquele evento com o Senhor Jesus. Jesus, ele tinha no capítulo 12, do verso 44, você pode ver na sua Bíblia, do versículo 44 até o versículo de número 50, Jesus tinha acabado, não é coisa de um mês atrás, um ano atrás, Jesus tinha acabado de explicar, de resumir, de expor, tintim por tintim, cada detalhe do seu ministério e do que ele deveria fazer e do que ele deveria passar. Verso 44 diz: e Jesus clamou dizendo: quem crê em mim,
crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. E ele continua dizendo a respeito do seu ministério, a respeito do seu ensino e a respeito das obras que ele tem feito, até o verso 50. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai mo tem dito, assim falo. E a partir desse momento, já na festa da Páscoa, naqueles dias da festa da Páscoa, Jesus, ele sabendo que estava perto do momento, perto da hora derradeira, onde ele seria, sim, vendido por Judas o Iscariote por 30 moedas de prata, Jesus se preparando para esse momento tão terrível, mas também tão libertador e abençoador para a minha vida e para a sua, porque no sangue de Jesus nós fomos perdoados. Jesus, ele ceia com aqueles homens, e o verso 2 do capítulo 13 diz assim: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara em suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, e aí ele tirou a sua vestimenta de cima, tomou uma toalha, colocou a toalha nos ombros, se aproximou dos discípulos com uma bacia cheia d'água e começa aí sim a lavar os pés dos seus discípulos. A mensagem que nós temos aqui é uma mensagem muito clara. O reformador João Calvino, ele diz que a humildade é a principal virtude pela fé. A humildade é a principal virtude para a fé. É interessante porque quando nós trabalhamos nesse texto e quando nós vemos os ensinos práticos de Jesus para a nossa vida, o que Jesus está nos ensinando hoje é a respeito da humildade e como nós de forma diária, de forma comum, nós exercitamos e aumentamos a nossa humildade, para que a gente seja humilde, para que a gente exercite a humildade, para que as pessoas sejam abençoadas pela nossa humildade. Nós temos que entender o que é humildade. Humildade é a virtude para Deus ver. Nós temos que partir daí. Humildade é a virtude que Deus vê. Se nós fazemos para que o outro veja, já não é humildade, é arrogância, é vaidade, é soberba, é nós fazermos para sermos admirados pelas pessoas. Então é a virtude para Deus ver, não é para os homens verem. É interessante porque quando nós falamos a respeito da humildade, nós temos algumas visões erradas, equivocadas, distorcidas, tortas a respeito da humildade. Primeiro, que humildade não tem a ver com finança. Humildade não tem a ver com quanto dinheiro você tem no bolso. Humildade não tem a ver com se você não tem dinheiro, se você tem muito dinheiro. A gente costuma dizer, precisamos ajudar uma família porque eles são muito humildes. Eles não são humildes, eles são pobres financeiramente. Então a humildade não tem nada a ver com a minha ou a sua condição financeira. Humildade é a virtude que vem para abençoar a nossa vida, é a virtude para que Deus veja. Então, primeiro, humildade não tem nada a ver com o que eu demonstro para o outro. Segundo, humildade não tem nada a ver com a minha condição financeira. Quando nós olhamos para o texto, a verdadeira religião, ela traz consigo a graça maravilhosa de Deus que envolve completamente a nossa vida. A graça de Deus, ela permeia, ela encharca todos os detalhes da nossa vida e não há um espacinho da minha história ou da sua que passem desapercebidos ou que Deus não tenha instrução, transformação, renovação, restauração para fazer. Essa graça nos faz humildes perante o Senhor, porque o primeiro milagre que a graça de Deus opera no nosso coração é exatamente a nossa convicção e a nossa certeza de dependência de Deus. Ora,
O humilde é exatamente isso. O humilde é um dependente de Deus. Ele sabe que é Deus quem opera, ele sabe que é Deus quem faz, ele sabe que é Deus que está realizando, ele sabe que é Deus que está falando, ele sabe que é Deus quem milagrosamente está agindo naquela situação. Se deu tudo certo, foi porque Deus moveu as situações. Se deu errado aos meus olhos, é porque Deus está me dirigindo para um outro momento, para uma outra situação, para uma outra ação que eu não consigo perceber naquela hora. Por quê? Porque não há acaso para Deus. Esse é um detalhe do viver humildemente na presença do Senhor. Nós entendemos que para o Senhor não há acasos, para o Senhor não há sorte, não há azar, não há surpresa. A humildade faz com que eu entenda que é Deus quem está agindo em minha vida, é Deus quem está agindo na minha história. O grande problema, Jesus já estava falando isso para os seus apóstolos, Jesus está falando isso para os seus apóstolos, gente que estava convivendo com ele, gente que estava literalmente se alimentando com Jesus, dormindo e acordando ao lado do Senhor, vendo e percebendo tudo que Deus estava fazendo de uma forma poderosa na vida deles e através da vida dele. E Jesus, naquele momento, junta essas pessoas e fala a respeito da humildade. Por quê? Porque no tempo dos apóstolos, já entre eles, existia algo que existe até hoje em dia, que é a nossa falsa humildade, ou aquele, entre aspas, orgulho santo. Já ouviu isso daí? É muito comum as pessoas falarem do tal orgulho santo, ou as pessoas terem uma falsa humildade, como alguém certa vez disse, brincando sobre a situação, fala assim: eu sou tão humilde, que eu me orgulho da minha humildade. É claro que é uma forma de piada para mostrar exatamente aquilo que nós, por vezes, pensamos e a maneira como nós, infelizmente, agimos também, especialmente sobre as coisas do reino do Senhor. Quantas vezes nós temos esse aspas, orgulho santo da nossa tradição cristã? Porque eu sou da igreja a vida inteira, porque eu sou filho, porque eu sou neto, porque eu sou esposo, sou esposa, sou filho, sou pai de pessoas importantes, porque eu estou nesta igreja aqui há tantas e tantas décadas, porque eu ajudei a construir isso aqui, porque eu fiz isto, eu fiz aquilo. Sempre que nós colocamos na centralidade do agir de Deus, da obra de Deus, da construção do reino de Deus, o meu nome, a minha influência, o meu conhecimento, o meu dinheiro, a minha contribuição, eu estou apagando o rastro da humildade na minha história, e assim o Senhor não tem sido aquele que domina sobre mim. E a gente se orgulha do quanto eu sei, quanto eu conheço da Bíblia, quanto eu conheço da tradição da minha igreja, quanto eu conheço das coisas, como eu conheço teologia, como eu conheço os versículos, e assim a gente vai passando de orgulho em orgulho, mas aparentemente e de forma errada aos olhos das pessoas, isso não é um orgulho, é algo maravilhoso. A pessoa está feliz pela sua história. É claro que nós, cristãos, nós temos uma história maravilhosa que passou por sangue, por lágrimas, por perdas, mas por muitas vitórias nesses 2000 anos, mas nós não podemos nos orgulhar dela. Por quê? Porque cada coisa que aconteceu por uma única razão. Porque Deus quis, porque Deus operou, porque Deus agiu, porque Deus permitiu, porque Deus declarou, porque Deus quis. Então, tudo vem das mãos do Senhor e tudo voltará para as mãos do Senhor. Se você fez algo, ainda que muito bom, e devemos fazer isso, Paulo aos Efésios fala em Efésios capítulo 2, do verso 8 ao verso 10, diz que para as boas obras nós fomos feitos. Nós não fomos feitos para... Deus não nos fez, não nos salvou para as coisas ruins.
Deus não nos salvou para termos uma vida inútil no reino de Deus. Deus nos salvou para sermos servos, sermos dispenseiros fiéis, sermos homens e mulheres trabalhadores, fiéis aos nossos compromissos, fiéis ao Senhor que nos chamou, fiéis a Cristo nosso Salvador. Porém, tudo que nós fazemos, só fazemos porque o Senhor opera em nós. Ah, mas eu preguei, eu cantei, eu contribuí, eu construí, eu fiz... Não, você não fez nada. Foi o Senhor quem fez e usou você como um servo. Eu não sou, é o Senhor quem é. É o Senhor que é o grande eu sou. Nós acabamos de ler o texto falando exatamente a respeito disso. Os discípulos não entenderam o que Jesus estava fazendo. E depois de ter lavado os pés deles, eles continuaram ainda sem entender. No verso 19, Jesus fala: desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer creiais que eu sou. Lembram lá de Êxodo? Quando num dos primeiros momentos da nova vida de Moisés, ele se encontra com o Senhor e Deus manda Moisés voltar ao Egito, libertar o seu povo, e Moisés pergunta: mas Senhor, qual é o teu nome? Todos os deuses têm nome, só eu vou chegar lá dizer que eu ouvi um Deus, vi um Deus, mas que nem nome tem. Qual é o teu nome, Senhor? Diga ao povo que eu sou vos enviou. É o mesmo nome que Jesus toma para si aqui nesse texto. Eu sou, para que vocês creiam que eu sou. Então, eu sou vos enviou. Eu sou vos falou. Se você contribuiu, é porque Deus foi fiel com você. Se você pregou ou prega, é porque Deus é fiel a você. Se você está vivo e eu estou vivo, é porque Deus é fiel conosco. Não é porque fizemos. Nós não fizemos. É o Senhor quem fez através de nós. Então a humildade, ela vem antes da honra, ela precede a honra e ela ensina o sábio. É o que nós temos em Provérbios capítulo 15, verso 33, o escritor fala isso, que a humildade, ela vem antes da honra. A humildade, ela vem antes da honra, porque ao contrário é a soberba. A soberba, o orgulho, a vaidade precede a queda, precede o tombo, precede a ruína, precede o prejuízo, precede o que é ruim. E o contrário é exatamente aquilo que nós temos em Provérbios 15, 33. A humildade, ela precede, a humildade, ela vem antes da honra, ela ensina o sábio. Então, dessa forma, a humildade é a principal virtude para a fé. Hoje, como ensino de Jesus, ensino prático de Jesus para a minha vida e para a sua, estamos falando a respeito da humildade como a principal virtude para sermos abençoados. Primeiramente, nós temos que ver e entender que a humildade é uma virtude essencial para o trabalho cristão. A humildade é essencial para o trabalho cristão. As atividades que nós fazemos, aquilo que nós executamos para a glória do Senhor, não há destaque para nós. A lição de humildade foi a mais difícil de ser entendida pelos discípulos. Esta dificuldade, ela se verifica até hoje no dia a dia da igreja. Como a igreja, de uma forma geral, ela se orgulha de algumas coisas e não entende que é o Senhor quem faz. É o Senhor em nós, é o Senhor que realiza, é o Senhor que opera tanto o querer quanto o realizar na minha vida e na sua vida. Nós somos chamados, nas nossas atividades, nós somos chamados, nós somos alimentados pela sabedoria, pela providência de Deus. Tudo aquilo que nós realizamos nada mais é que são momentos, são atividades comandadas, atividades direcionadas, atividades gerenciadas pelo Senhor. O Senhor nos alimenta com sabedoria, com a providência do Senhor a cada momento. O que agrada a Deus, a gente tem que entender quando falamos em serviço, o que agrada a Deus de verdade não é o serviço, mas é o coração. Porque se Deus ele se agradasse apenas do serviço, ou seja, apenas daquilo que fazemos, nós seríamos salvos,
justificados e merecedores das bênçãos de Deus, oriundas, fruto, resultado do seu mérito e não dos méritos de Jesus. Então, o princípio do Evangelho é: eu não faço para merecer, eu faço por gratidão, por algo que Deus me deu sem eu merecer. E é isso que nós conhecemos como a graça, a maravilhosa graça que Cristo derramou em meu favor e em seu favor, esse favor imerecido, esse presente dos céus, esse bálsamo que nos cura. É isso que o Senhor derrama sobre a minha vida e sobre a sua vida. Por isso que Jesus, ele nos convida a servir com humildade, entregando ao Senhor o lugar que é dele, o destaque que é dele. O essencial no reino de Deus nós temos lá em Marcos no capítulo 10, do versículo 43 até o versículo 44, mas eu destaco aqui algo que é essencial no reino de Deus, nesses versículos, que diz assim: quem quiser tornar-se grande, e ele termina, tem que ser servo. Maior é aquele que serve, não aquele que é servido. Maior é aquele que se entrega, maior é aquele que obedece, maior é aquele que tem o coração de servo. Por isso, todas as atividades que nós fazemos são comandadas e alimentadas pela sabedoria, pela providência, pela ação de Deus. Então a humildade é uma virtude essencial nas nossas ações, é uma virtude essencial no trabalho cristão. Miqueias capítulo 6, profeta Miqueias capítulo 6 verso 8, o profeta ele anuncia o seguinte: ele te declarou, ó homem, o que é bom. E aí Miqueias fala: olha, eu vou dizer para você o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Então Deus, ele pede de nós, não são coisas tremendas, místicas, misteriosas, extraordinárias, revolucionárias, transformadoras. Não, são coisas que você vai ver que estão dentro de nós, dentro de cada um de nós. O profeta diz: Deus declarou ao homem o que é bom, o que ele quer de você, que você pratique a justiça. Praticar a justiça depende de quem? De você, de mim, não do outro. Que você ame a misericórdia. Amar a misericórdia depende de quem? De mim, de você, de cada um. E por fim, ande humildemente com o teu Deus. Andar humildemente na presença, andar humildemente com Deus, ser dependente do Senhor depende de quem? Do pastor, do seu pai, da sua mãe, da igreja? Não, depende de cada um de nós particular e individualmente. Então, o que agrada ao Senhor não é o que eu faço, é o meu coração. O que agrada ao Senhor, o que louva ao Senhor, o que glorifica ao Senhor não é a obra da minha mão, mas é o porquê eu fiz. Porque se eu construir uma igreja, se eu fundar uma igreja, se eu me tornar o pastor mais influente, o mais importante do mundo, para que o meu nome seja reconhecido, para que o meu nome esteja na televisão, para que o meu nome esteja na mídia, para que as pessoas me reconheçam, o meu único tesouro será o que Jesus falou a respeito, ou o seu também, será o único tesouro que Jesus fala a respeito dos religiosos hipócritas e fariseus do seu tempo. Tudo eles fazem para serem aplaudidos pelas pessoas, e o único bem que eles terão será o aplauso e a apreciação e a aprovação das pessoas, mas jamais a aprovação, a apreciação, a bênção de Deus. Portanto, não é o fazer. A gente tem essa visão errada, distorcida do Evangelho, que o Evangelho ele é caracterizado apenas pelo que eu faço. Não é caracterizado pelo que eu faço, é caracterizado pelo porquê eu faço. Por que é que eu louvo? Por que é que eu canto? Por que eu dizimo? Por que eu prego? Por que eu oro? Por que eu visito? Por que eu sou fiel? Por quê? Faço por merecimento?
para ser agradável às pessoas, para ser um destaque das pessoas? Ora, que triste é nós verificarmos, nós percebermos mundo afora, pessoas fazendo coisas dizendo, eu estou fazendo em nome de Deus, mas quando você vê, não tem nada de Deus. Usa-se o nome de Deus como uma mercadoria barata, e a graça de Deus não é uma graça barata. A graça de Deus custou o sangue precioso, reto, justo e perfeito de Jesus, nosso Senhor e Salvador, para as pessoas usarem de uma forma tão sem cuidado, de uma forma tão desmedida, de uma forma tão sem valor. A graça de Deus, como o sangue de Jesus, não é nada barato, não é nada raso, não é nada pouco. Portanto, a humildade é uma virtude essencial, inegociável no trabalho cristão. Se não há esta humildade perante o Senhor, não haverá também a verdadeira religião, porque a religião autêntica, ela pressupõe a humildade como algo essencial aos súditos de Deus. Quando houve na história dos povos a revolução contra os reis, quando os súditos, quando os servos, quando os escravos se rebelaram contra os seus reis e tomaram o poder. É dessa forma que nós temos que perceber o porquê nós fazemos. Toda vez que nós fazemos algo para que o nosso nome seja lembrado, nós estamos fazendo algo contrário à santidade e ao poderio do nosso Rei, o Senhor. Não fazemos então para merecermos, fazemos porque o Senhor merece todo louvor e toda adoração. Portanto, as atividades são comandadas, são alimentadas, são gerenciadas, são determinadas e são permitidas por Deus. Não fazemos para merecer, fazemos por gratidão. Não fazemos para receber, fazemos porque já recebemos o maior de todos os presentes, a maior de todas as dádivas, a salvação em Jesus. Mas temos que entender também algo a mais sobre a humildade. A humildade é uma virtude que desafia o cristão. A humildade é uma virtude que nos desafia. A humildade é uma virtude que vai contra a nossa tendência de aparecer. Portanto, o primeiro passo rumo à humildade é o reconhecimento do nosso orgulho. Sempre que nós reconhecemos o nosso orgulho, nós podemos e conseguimos identificar essa falha em nós e podemos nos despir dele, fugir dele, jogá-lo fora, nos livrarmos dele para podermos assim de uma forma nova e oportuna trabalharmos para a glória do Senhor. Um escritor antigo, um teólogo chamado Marc-François Lancan, ele comentando esse texto, ele diz assim: no Antigo Testamento, a palavra de Deus conduz, direciona o homem para a glória pelo caminho da humildade, submissão a Deus, o seu Criador e o seu Salvador. No Novo Testamento, a palavra de Deus se fez carne para levar o homem ao cume da humildade que consiste em servir a Deus nos homens, em se humilhar por amor para glorificar a Deus, salvando os homens. Ou seja, o que nós vemos é exatamente o que Paulo escreve aos Romanos e aos Coríntios também. A obra-prima de Deus na obra da salvação, o momento áureo, o momento de auge, de clímax de Deus nos alcançando foi em Jesus Cristo. Portanto, a humildade é uma virtude que me desafia. A humildade é uma virtude que desafia cada um de nós. Por verdadeira humildade, nós entendemos o reconhecimento da nossa total dependência de Deus. Isso que é ser humilde. Ser humilde não é se anular. Ser humilde é dizer que a gente, eu não sou ninguém, eu não tenho valor, eu não presto, eu não valho nada. Isso não é humildade. Humildade é saber que tudo que somos e temos
veio das mãos do Senhor. Das mãos do Senhor tomamos, para as mãos do Senhor entregamos e devolvemos, a começar da nossa própria existência, da nossa própria vida. Cada dom e talento que nós usamos, nós não os temos, mas é o Senhor que concedeu dons aos homens, é o Senhor que derramou talentos sobre a igreja. Por isso não há sobre a face da terra nenhum homem, nenhuma mulher que ama de verdade Jesus, que não tenha pelo menos um dom, pelo menos um talento, porque somos ferramentas que o Senhor usa para a glória do seu nome. Portanto, por falsa humildade, nós entendemos que significa um indivíduo vangloriar-se por ser humilde, orgulha-se por viver uma vida de humildade. E é isso que acontece no nosso meio religioso. A gente se orgulha daquilo que a gente é. Mas o que a gente é? Nós somos pó e cinza. O pó não tem orgulho de ser pó. A cinza não tem orgulho de ser cinza. Então nós não podemos ter orgulho do que somos. Nós devemos ter alegria e gratidão por aquilo que o Senhor nos fez. Filhos e filhas amados, eleitos, escolhidos, lavados pelo sangue purificador de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Por isso, a humildade é um grande desafio para cada um de nós, porque tira de sobre nós toda a nossa pompa, todas as nossas condições. Eu vou fazer porque eu sei, eu vou acontecer, eu vou chegar lá porque eu tenho capacidade. Não. Nós vamos fazer isso, vamos fazer uma igreja, vamos construir uma catedral, porque a gente sabe fazer. Não. Nos desafia, porque a humildade vai contra a nossa natureza. A humildade vai contra o nosso desejo de aplauso, nosso desejo de aprovação. No versículo 14 de João 13, que lemos, diz: ora, se eu vendo o Senhor e Mestre, se eu sendo, Jesus dizendo, ora, se eu sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. É assumir. O que Jesus está falando, que a gente deve literalmente tirar o sapato e lavar os pés dos irmãos, ou lavar os pés das pessoas em casa? Não, é claro que não é isso. Jesus, de uma forma simbólica, está falando o seguinte: eu e você devemos assumir a nossa posição de servos. Não tem posição mais nobre diante do Senhor do que de servo. Maior o que serve do que aquele que é servido. Filipenses capítulo 2, Filipenses 2, do versículo 5 ao 8. Filipenses 2, 5 a 8 também, o apóstolo Paulo ele nos ensina e nos recomenda o seguinte ensino: tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Assumir a condição de servo. Não ter o meu nome numa placa. Não aplaudirem quando eu toco, quando eu canto, quando eu prego, quando eu apareço, quando eu faço qualquer coisa. Ninguém notar. Ser importante aquela outra pessoa e não eu. Todo mundo dizer, olha que bênção que foi o culto, mas ninguém falar que foi bênção porque eu estava lá, porque eu fiz, porque eu aconteci. Lembre-se sempre uma coisa, irmão e irmã, em nome do Senhor Jesus. Só tem espaço para uma pessoa na igreja: Jesus. Se todo mundo estiver dentro de um só lugar e Cristo não estiver, ali é tudo menos igreja. Na igreja só tem espaço para quem quer servir. Não tem na igreja de Jesus. Na igreja dos homens tem. Mas na igreja de Jesus Cristo não tem espaço para quem quer aparecer. Mas tem espaço de sobra para quem quer servir. Aliás, eu nunca
ouvi alguém dizer que saiu de uma igreja porque quis trabalhar, quis glorificar o Senhor com seus dons, talentos, com seus bens. Olha, eu queria adorar a Deus com o que eu sou e tenho, e nunca me deixaram. Pelo contrário, eu ouvi e conheci pessoas de todos os lugares, que se afastaram das igrejas e do caminho do Senhor, porque quiseram brilhar mais que Cristo na igreja. Quiseram ser mais importantes que o Cristo. Quiseram ser mais gloriosos e importantes, mais essenciais e inegociáveis no reino de Cristo do que o próprio Jesus. Jesus não compartilha a sua glória. Se as pessoas não aprenderem isso de uma forma, o Senhor rapidamente anunciará, mostrará e comprovará isso de outras formas. E dura coisa, terrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Deus não compartilha a sua glória. Deus não compartilha a sua glória. E Deus tem outra coisa. Deus tem ciúme da sua igreja. Portanto, quando as pessoas brincam de igreja, brincam de fazedores de igreja, brincam com a menina dos olhos do Senhor, o Senhor não tolerará tais pessoas. Portanto, o primeiro passo rumo à humildade é o reconhecimento do nosso orgulho. É reconhecer do porquê fazemos. É reconhecer que fizemos para que nosso nome crescesse. Portanto, a humildade é uma virtude que nos desafia e nos destrói, porque nos esvazia de nós mesmos, para que nós possamos ser assim, cheios, plenos do Senhor, o nosso Deus. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Mais bem-aventurado, mais feliz, mais vitorioso não é o que conhece, mas é o que pratica. É o que nós vemos a Jesus falando lá em João 13, verso de número 17, que nós acabamos de ler. Mais bem-aventurado é aquele que praticou. Ora, se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados sois se praticardes. Não é, ninguém é bem-aventurado, ninguém é abençoado por saber. É bem-aventurado, é feliz mais do que qualquer outra pessoa se praticar. Bem-aventurado é aquele que pratica. Terceiro ponto sobre a humildade. A humildade é uma virtude que em Jesus tem o seu maior exemplo. A humildade é uma virtude que em Jesus tem o nosso maior padrão, que em Jesus tem o nosso maior exemplo. A humildade está exemplificada em Jesus. Jesus, Senhor e Mestre, o grande Eu Sou, nos deu o exemplo. Então a lavagem dos pés era algo que era efetuado, era feito pelos escravos. Porque a tradição, o costume na época de Jesus era a seguinte: as pessoas chegavam, entravam nas cidades, iam até onde seriam hospedadas, na casa de alguém. Essa pessoa de posse tinha seus escravos. O primeiro escravo ficava do lado de fora, e esse escravo era o incumbido de limpar os seus pés, lavar os seus pés, para que você entrasse com os pés limpos na casa do seu senhor. Portanto, não era alguém de condições, não era um simples empregado, mas era o servo, era o escravo especialmente colocado do lado de fora da casa, para que ele assim o recebesse e lavasse os seus pés. Lavasse os pés de todos aqueles que fossem entrar naquela casa. Dessa mesma maneira, nós temos no texto de João 13, o nosso Senhor tomando o lugar de um simples escravo. Ele, sendo o Deus do universo, Criador de céu e terra, ele se esvazia de si mesmo, como Paulo escreve lá em Filipenses 2, ele se esvazia de si mesmo, de toda a sua glória, e ele tomando tomando a nossa vida, tomando a nossa pequenez no lugar da sua grandeza, ele se reveste como um servo, como um escravo, toma o lugar dessas pessoas. Jesus então nos dá o exemplo. Jesus é a exata definição de humildade. A exata definição de humildade. Jesus, sendo aquele único sobre a terra que não precisava orar.
Jesus nunca deixou de ter comunhão com o Pai. Jesus nunca deixou de ser obediente. Jesus nunca deixou de renunciar a si mesmo e a sua glória e o seu bem-estar para que a vontade do Senhor e do seu Pai fosse sempre realizada. Então, certamente nós vemos na pessoa do Senhor Jesus essa maneira poderosa, esse exemplo de humildade de uma forma poderosamente representado. Nós temos então nessa imagem, nessa figura que Jesus nos conta aqui do lava-pés, nós temos alguns ensinos, algumas razões pelas quais ele tinha lavado os pés dos seus discípulos, que eu quero compartilhar com você um pensamento do teólogo F. Bruce, que ele diz assim: Jesus deu aos seus discípulos duas razões pelas quais ele tinha lhes lavado os pés. A primeira, enquanto estava lavando, e a outra depois de retornar à mesa. A primeira tem um caráter teológico. Por quê? Porque o lava-pés simboliza a auto-humilhação de Jesus em suportar a humilhação da morte na cruz e o poder da purificação que sua morte é para cada um de nós. Então Jesus ensina a sua humildade. Jesus veio como um servo, lavando os pés dos seus discípulos. Ele está ensinando que ele, o Filho de Deus, veio para tirar de nós toda a impureza, toda a podridão, toda a marca, toda a poeira que se acumulou na nossa vida durante a nossa vida afastados do Senhor e habitando nas garras terríveis do pecado. Então, teologicamente, nós temos essa primeira definição, esse primeiro entendimento, que Jesus, como a figura do servo, o servo sofredor de Isaías, capítulo 53, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, tomou sobre si os nossos pecados e a nossa culpa. Mas nós temos uma segunda razão de caráter bem prático. Jesus lavou os pés dos discípulos para que eles aprendessem, você e eu também, aprendêssemos através do seu exemplo a prestarmos serviços semelhantes aos outros. Mais uma vez, eu vou andar pela rua tirando o sapato das pessoas e lavando-lhes os pés? É óbvio que não. O que Jesus está nos ensinando de forma bem prática aqui é que o serviço humilde prestado por Jesus, ele deve me motivar e motivar a você a sermos servos úteis de Deus na vida de pessoas, limpando-os também do pecado. Como? Através da minha palavra, através do meu serviço, através do meu exemplo. Palavra sem serviço, sem exemplo, elas não casam. Elas são um tripé que fazem com que esse objeto da salvação fique em pé. Então nós precisamos de cada uma delas. Palavra, exemplo, nós precisamos do testemunho, nós precisamos da firmeza, nós precisamos de todos esses ingredientes para abençoar pessoas. Portanto, Jesus diz lá em Marcos capítulo 10, versos 44 e 45, diz assim: quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. E Jesus termina dizendo por quê? Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O que Jesus nos ensina, e a virtude exemplificada em Jesus da humildade, nos ensina que nós simplesmente transferiremos durante a nossa vida a honra para quem de direito. Que música abençoada, que louvor abençoado, que palavra abençoada, que igreja gostosa, que a honra é do Senhor, a glória é do Senhor. Por isso em Apocalipse diz que a honra, a glória, o poder, a majestade sejam do Senhor hoje e eternamente. Por isso o Novo Testamento e o Velho Testamento estão recheados de hinos de louvor ao Senhor, porque Ele é o grande eu sou, porque Ele é o maravilhoso Deus, Ele é o Salvador,
Ele é aquele que veio em resgate de muitos. Ele é aquele que se humilhou. Ele é aquele que deu a glória ao Senhor. Portanto, meu querido e minha irmã, se nós queremos, em nome do Senhor, vivermos um evangelho real, prático, na vida das pessoas, ser humildes. Não dentro da igreja somente, mas na nossa família também. Porque se você já conviveu com gente arrogante, gente vaidosa, você sabe como isso é complexo, como isso é difícil a conviver, como a convivência é difícil. A pessoa que é arrogante, a pessoa que é vaidosa, nada está bom, só é bom o que eu fiz, só é bom o que eu conquistei, só é bom o que eu comprei, só é bom o meu plano, só é boa a minha ideia, só é boa a minha palavra, só é boa a minha posição, só é boa aquilo, só é bom o que eu decidi, só a minha vontade é boa. Gente, isso é terrível conviver com gente assim. É gente que sofre na sua alma o peso do seu pecado e faz o outro que está próximo também sofrer. A humildade é uma virtude que nós temos como exemplo maior em Jesus, é uma virtude que nos desafia poderosa e profundamente, é uma virtude que tem que ser também essencial no trabalho cristão. Não a nós, Senhor, mas ao Teu nome da glória. Que Deus então te abençoe, que o Senhor, em nome de Jesus, nos liberte de todo orgulho, de toda vaidade e que nós possamos viver para a glória do Senhor. Lembrando e resumindo, humildade é a virtude para que Deus veja. É a virtude para que Deus veja e não para que os homens vejam. Para que os homens vejam é vaidade, é orgulho, é soberba. Para que Deus veja, para que ninguém saiba, só o Senhor, isso sim é humildade. Das tuas mãos, Senhor, tomei, para as tuas mãos devolvi. Louvado seja o nome do Senhor. Que não haja no meu coração e no seu coração nenhuma vaidade. É o Senhor que opera em nós. Louvado seja o Senhor. Amém? Que Deus então abençoe você, que Deus continue abençoando a sua vida, abençoando a sua família de uma forma muito especial e que você a cada nova manhã receba o melhor do Senhor. Vamos orar? Quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Pai amado e querido, obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Abençoe, Pai, meus irmãos, cuida deles e de suas famílias. Dê a eles a bênção, a paz, a alegria, a cura, a prosperidade e a certeza que o Senhor é o Deus que fala conosco, o Senhor é o Deus que opera tanto querer quanto realizar nas nossas vidas. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos recebe como nós somos, mas nos transforma dia a dia em quem o Senhor deseja. Continua, Deus, operando em nós, transformando a nossa vida, para que sejamos sempre, cada dia mais, dependentes, submissos ao Senhor, porque, Deus, Tu é a honra, o poder e a glória, hoje e eternamente. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Bom estarmos juntos mais uma vez. Bom rever vocês. Que Deus abençoe você e a sua família em nome e por amor de Jesus.